É assim a rotina da Miriam. Pelo menos 3 horas por dia, ouvidos atentos, escutando podcasts. Durante o percurso, né, até o trabalho, dentro do ônibus, ida e volta, e às vezes aqui em casa também, quando eu tô lavando louça, fazendo a faxina. A jovem faz parte de um mundo moderno que descobriu o podcast faz tempo. No caso dela, há 6 anos. É tipo um programa de rádio que não tem hora para acontecer. Conteúdo em áudio que ajuda no conhecimento e até mesmo para aprender novos idiomas. Vladimir Putin has been making. And we're going to have some good news at the end, as always. Porque a gente tem acesso aos sons, né? Como se pronuncia, né, as palavras. Então, ouvindo, aí a gente consegue falar e acertar, né? Os números mostram que os podcasts entraram de vez na vida dos brasileiros. Pesquisas recentes revelam que mais de 26 milhões de pessoas com 16 anos ou mais são ouvintes assíduos da ferramenta. E em 2020, eram 21 milhões. E o podcast não é tão novo quanto algumas pessoas pensam. Ele já tem 16 anos e o número de ouvintes só aumenta. Tende a crescer pela praticidade, está aqui na palma da sua mão, no teu celular, no teu smartphone, e isso deve se popularizar cada vez mais. O podcast pode explicar, dar o contexto, ângulos diferentes, sempre oferecendo diversos conteúdos para diferentes públicos e estilos. Notícias. Esse foi o Jornal Educadora de hoje e os destaques desta edição você acompanha também no nosso podcast a partir das 9 horas da manhã na sua plataforma de áudio favorita. A grande vantagem é você poder ouvir na hora que você tem disponibilidade. Você está fazendo sua atividade física, sua caminhada no Parque do Sabiá e ali você está ouvindo o seu conteúdo sobre futebol, as notícias do dia. Aquilo que você escolheu, aquilo que você decidiu é o que você pode consumir o tempo que você puder. Mercado de trabalho. Você já parou para pensar como é maluca a contradição do mercado de trabalho quando o assunto são pessoas com mais de 50 anos? Se tem quem escuta, tem quem produz. Tiago e Igor estão nessa linha. Além de escutarem podcasts, também são produtores do conteúdo em áudio digital. Estes 2 amigos, que são mineiros de Ituiutaba, criaram há 2 anos o Podqueijo. É um trocadilho, né? Porque a gente quis trazer essa pegada de mineiro, né? E a gente que é mineiro gosta muito de pão de queijo, né? Então a gente fez um trocadilho com a palavra podcast, com pão de queijo e virou Podqueijo. A gente fala sobre profissões, a gente já entrevistou pessoas falando sobre as profissões delas, a gente já fez episódio também falando sobre séries que a gente gosta, sobre jogos, sobre coisas históricas, a gente já falou sobre Segunda Guerra. Desde o início da pandemia, Igor voltou a morar em Ituiutaba. Desde então, as mídias são produzidas de forma remota. A dupla já criou mais de 35 episódios, que estão disponíveis no site e nas principais plataformas de podcasts. A primeira etapa, basicamente, é pensar no tema e dizer se o tema é relevante ou não para os nossos ouvintes, porque não adianta fazer qualquer coisa, porque tem tanto podcast por aí que o pessoal precisa gostar. Depois disso, a gente vai para a gravação. A gente seleciona os convidados, vê quem gosta e ou a gente grava remotamente ou grava pessoalmente, né? Depende, principalmente agora por conta da pandemia, a gente está gravando remotamente. Depois da gravação, aí vem a parte da edição, só que a edição a gente contrata uma empresa para fazer esse serviço para a gente, porque é algo bem trabalhoso. Mas antes de mandar esse conteúdo para a edição, a gente decupa, que é a gente cortar o que a gente quer e o que não quer. E por último, né, é a aprovação. Chegou da edição, a gente aprova, a gente cria as artes, a gente cria vitrine, porque a gente tem que tentar chamar a atenção desse nosso público e também do público que ainda não conhece a gente. O Podqueijo tem, em média, 500 ouvintes por episódio. Um dos diferenciais do conteúdo digital em áudio é a interação com o público. E para quem quer entrar nesse mercado que cresce cada vez mais e conquista novos consumidores, vai a dica. Eu acho que basicamente você precisa de força de vontade e um gravador, mais nada. Edição, existem tantos formatos diferentes de podcast que edição nem é um ponto. Nossa, é super produzido, é super bem editado, mas tem podcasts que é simplesmente 2 pessoas conversando. E são muito bons, são muito famosos, entendeu? Então, você precisa só de uma ideia, de um gravador e de amigos. Ou não, né? Se quiser gravar sozinho também, tem essa opção.